Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Depois do Jogo. E hoje, um convidado também muito especial que eu tive a oportunidade de jogar durante a minha carreira, assim como o nosso primeiro convidado, que esteve conosco aqui, o Leandro Castan. Dessa vez, o convidado de hoje, eu tive a oportunidade de jogar na Rússia com ele. E aqui eu posso estar recebendo nesse momento Danilo Cirino. Bom, cara, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui participando depois do jogo. Acho que a gente tem muita história para contar hoje. Com certeza, cara, com certeza. Vou apertar você um pouquinho aqui, que tem umas perguntas, alguns fatos que a gente passou durante a carreira, né, no momento que a gente jogou junto, mas para começar, acho que seria legal a gente iniciar o podcast falando um pouquinho do seu início de carreira, como que foi sua infância, quando você decidiu, iniciar. Pensou em ser jogador de futebol? Você tem, assim, na sua memória, assim, quando você teve esse início? Porque, assim, desde os 7 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que eu falei pro meu pai, eu quero ser jogador de futebol. Queria saber se você já lembra, assim, de quando você teve esse lápis, assim, de iniciar mesmo esse desejo de ser jogador de futebol. Olha, não, assim, no início as coisas começaram a acontecer naturalmente. Eu tenho um fato, assim, bem legal, que foi a final da Copa de 94, que acho que estava toda a minha família assistindo a final da Copa do Mundo. 94, você estava com 8 anos. Sim, novinho. E aí eu já jogava bola na rua, assim como todos os meninos começaram a jogar. E eu lembro de estar assistindo ali a final e na hora da vitória do Brasil, foi chutado o pênalti para fora, o Baggio chutou para cima, a família toda gritando, aquela alegria de fazer gol e tudo mais. Achei super legal. E eu falei, legal, gostei da sensação, mas não tinha muita noção das coisas. Jogava com meus amigos, até a primeira oportunidade que eu tive de jogar futsal. Que é uma história engraçada também, que os amigos do meu pai falavam, leva ele jogar, leva ele treinar futsal, que eu acho que é importante, novo. Meu pai me levou, chegou na escolinha, treinei, acabou o treino, o cara falou assim, legal, você foi super bem no treino, você já treina? Eu falei, não treino, a primeira vez. Quantos anos você tem? Eu tinha, acho que 8, 9, só que eu tinha treinado com os meninos de 11. Eu falei assim, tá, mas você jogou desse jeito, então a partir de agora você vai fazer parte do time da Vilares, que era onde meu pai trabalhava na época. Pô, que legal. E desde o início você já teve esse desejo de ser atacante ou chegou a pensar em alguma outra posição no início, assim? Olha, eu jogava sempre, gostava de driblar, de estar ali perto do gol, assim como toda criança, sempre quis jogar e estar perto do gol, fazer gol, que acho que é o auge ali do jogo. Mas aconteceu um fato inusitado na carreira, que em determinado momento eu fazia o gol na frente, e eu, por ser muito rápido na época, o treinador falou, Danilo, tá 1-0, você vai para trás, para defender atrás, para defender contra os atacantes que eram rápidos também. Mas foi um período bem curto. Pô, que legal, cara. Eu não sei se você sabe, mas eu comecei como atacante também, né? Eu acho que eu já contei essa história pra você. Sim. E era artilheiro, pô. Você deve ter já ouvido essa história. Será que fazia muito gol, cara. Mas assim... Legal. Com 13, 14 anos foi quando, né, tomei a decisão não tomei a decisão por conta própria, porque eu acho que é difícil um atacante falar, quero jogar de zagueiro. Né, foi me orientado, né, a jogar na defesa, pela estatura e tudo. Foi aí que eu acabei seguindo essa carreira como zagueiro mesmo. Né, mas eu sei que você saiu muito cedo do Brasil, né, cara? Você, se eu não me engano, com 17 ou 18 anos você saiu do Brasil. Com 18 anos. 18 anos, cara. E você praticamente foi um andarilho do futebol, né, cara? Quantos países no total você atuou durante a carreira? Eu atuei em 12 países. Pode citar o nome dos países? Comecei com Polônia, foi o primeiro clube europeu. Eu tive uma experiência curta de 2 meses nos Estados Unidos, Real Salt Lake, lá em Utah. Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro que foi fazer teste no clube. Eu até curioso. Então, a primeira vez que você saiu do Brasil foi nos Estados Unidos? Estados Unidos. Foi depois Polônia. Experiência, depois eu fui para Polônia. Acho que foi o primeiro brasileiro que foi para Salt Lake fazer um teste, alguma coisa. Eu cheguei, tinha câmera, um cara da rádio querendo falar comigo e eu falava inglês um pouco já na época. Eu tinha estudado aqui em Sorocaba, né? E
questionei por que era entrevista. Ele falou, você é o primeiro brasileiro que vem. Eu falei, Cara, que legal. Que legal. E aí foi uma experiência bem rápida. Você ficou pouco tempo, então? 2 meses, uma adaptação, porque a empresa que me levou na época... Era tipo um intercâmbio, assim. Era um intercâmbio. E aí eu me adaptei super bem. E aí foi decidido que eu deveria seguir, né, tentar minha carreira na Europa, quando eu fui para Polônia. E aí nesse período foi Polônia, depois República Tcheca, Hungria, Suíça, Ucrânia, Rússia, Cazaquistão. Já perdi as contas, já. Tá, eu também. Falta alguns países aí que calma, que eu vou chegar lá. Aí eu fui para Dubai, Catar e encerrei minha carreira no Chipre. Cara, deu mais de 10 países? Sim, eu perdi as contas aqui, cara. Que loucura, que loucura. Por isso que eu falei, brincando, mas se for ver é uma verdade, né, cara? Andarilho da bola. Né? Eu costumo dizer que minha carreira foi um pouco diferente, assim, de alguns atletas. É que você saiu muito cedo, cara, com 18 anos, pô, você já tem a primeira experiência internacional, realmente foi muito cedo. A primeira vez que eu saí do Brasil foi com 22, já tinha 21 para 22 anos. Sim, você tinha uma carreira das categorias de base aqui no Brasil, quando você saiu, já saiu de uma situação diferente. Eu fiz ao inverso, eu fui praticamente totalmente desconhecido daqui, construí minha carreira lá fora, né, passando ali em Polônia, no comecinho, buscando o meu espaço, tentando me provar lá fora, nem me provei aqui no Brasil, mas eu fui me provar lá fora, acho que o caminho inverso, com muito mais dificuldade. Com certeza. Cara. Mas acabou dando certo, entre erros e acertos, e aí acabou dando certo. O que acontece é que eu falo que me proporcionou esses anos jogando em vários países, me proporcionou ter uma experiência cultural inimaginável, que eu não esperava, e só vim tomar ter uma noção, proporção disso agora no final, que o cara passei em muitos países. Joguei com pessoas de todos os lugares, religiões, visões políticas, tudo isso me tornou um ser humano assim, mais tranquilo, com uma mente mais aberta e assim, fico bem contente e prestigiado. Pô, que legal. Então, Danilo, assim, nessas experiências aí ao longo desses, quantos anos de carreira no total? 20 anos de carreira. Ao longo desses 20 anos, quantas línguas você acabou conseguindo aí aprender de fato, assim? Não sei, não precisa ser fluente, mas intermediário, assim, que seja. 4 línguas aí. Seria o quê? Espanhol, russo? Espanhol, russo, né? Eu passei 4 anos convivendo com pessoas da língua russa, em países que falam russo. Espanhol e inglês, o português nosso, né? Russo. O italiano, convivi com o italiano durante 2 anos, então ficou bem próximo para mim, consigo entender bem, me comunicar nem tanto, porque eu já não pratico, mas se eu estudar um pouco mais, fica... Acabei esquecendo de perguntar, tipo, antes dos 18 anos, você chegou a ter alguma base ou foi só mesmo as escolinhas mesmo da sua cidade, já era no caso de Sorocaba? Em Sorocaba eu jogava salão, né, joguei pro time da Coca-Cola, o time da empresa do meu pai. Depois eu joguei numa escola de futebol de Sorocaba, que é a escola de São Paulo, por sinal. E aí joguei na escolinha de São Paulo um bom tempo. Desisti de jogar com 16 anos, mais ou menos. Chegou a parar de jogar? Cheguei a parar. É nessa idade que muitos dos atletas assim, que pensam em parar, volto, faço teste, não passo, esse tipo de coisa. Parei e fui trabalhar. Né, o que você foi fazer? Numa concessionária da Volks. Eu trabalhava na pontadoria. Quem que arranjou esse emprego pra você? Eu mesmo. É mesmo? Decisão minha, não quero mais jogar, vou jogar aqui jogos na cidade e o que acontece? Vou trabalhar. E comecei a trabalhar, nunca tive vergonha de trabalhar, ter a minha independência, buscar as minhas coisas. E foi o que eu fui fazer, tomei uma decisão, fui e jogava só pela cidade com alguns amigos. Um antigo treinador assumiu um clube na Espírito Santo do Pinhal, que na época era a 2ª divisão do Campeonato Paulista, né? Sim. E perguntou pro filho dele, olha, cadê o Danilo que jogou na escolinha aqui, todo mundo conhecia. Ele falou, Danilo tá trabalhando. Liga pra ele que eu quero que ele venha fazer os testes aqui. E eu trabalhava, fui lá pedir pro meu gerente, que é o Luiz, e eu falei assim, Luiz, cara, primeira oportunidade assim, que eu tenho assim, de ir pra fora daqui, gostaria. Ele falou, Danilo, fica tranquilo, vai, faz os testes na quinta, sexta, sábado, e aí você volta a trabalhar na segunda-feira se der tudo errado. E eu lembro até hoje que eu trabalhei até 3h30 na quarta-feira e peguei o ônibus, fui para Espírito Santo do Pinhal, treinei quinta-feira de manhã e aí o treinador e acho que era o investidor do clube, pessoa ligada ao clube, falou assim, olha, não precisa treinar mais, vai para casa, pede demissão e volta a jogar. Foi assim? Tipo, no mesmo dia? Assim, as coisas aconteceram na minha vida assim muito rápido.
Esse período na concessionária da Volks, concessionária. Quanto tempo durou esse emprego aí? Em torno de uns 7 meses, mais ou menos. Cara, foi bastante até então. Sim. Mas nesse período você parou de treinar e tudo. Você não... Eu jogava jogos, treinava salão à noite, jogava com os amigos final de semana, mas não era mais um sonho mesmo. Acho que não é pra mim, não vai acontecer. Sim. E aí foi um... essa idade, né, cara, é um momento ali de transição, né? Se você não tá ainda encaminhado, bate o desânimo, né? Aconteceu comigo, né? Eu contei no episódio passado. Quando eu completei 17 anos também, já tinha passado por 3 avaliações, reprovado, São Paulo, Corinthians e Grêmio de Porto Alegre. E também acabei coincidentemente no meio da automotivo também, fui fazer um curso de mecânico e acabei ficando uns 2 meses ali também, né, nesse curso, desisti da carreira mesmo, desisti da sequência, mas aí no meu caso foi meu pai que foi quem insistiu para que eu voltasse a treinar e acabou dando tudo certo depois, né, mas é um momento complicado essa transição ali dos 16, 17, 18 anos ali, que se realmente não tiver encaminhado, cara, fica um pouco mais complicado, né? E assim, eu acho que é muito mais... eu falo pela fé, pela crença que eu tenho, muito mais tipo, Deus é quem já tem um destino para cada um, na minha visão. E eu creio que Deus já tinha definido que seria assim para você, que seria assim para nós, para mim também, e acabou que hoje é uma história de superação, né? Acaba sendo pra gente. Sim, eu acredito na mesma coisa, que... Sim, Deus tem um destino para todo mundo. Nem todo mundo sonha em jogar futebol. Não é possível para todos. Né? A gente sabe que, principalmente nessa idade, 16, 17, 18, pode acontecer como não pode. Grandes talentos se perdem, infelizmente, mas é uma coisa que é do futebol, é inevitável. Né? Gostaria que todo mundo fosse jogador de futebol, mas é inevitável. E aí aconteceu comigo, eu tomei a decisão de não jogar. Tive a oportunidade, fui lá, acho que não era no Campeonato Paulista, da Sub-17, fiz alguns gols. E aí no outro ano eu já era profissional em Mogi Guaçu, no Guaçuana. Sim. E no mesmo ano, em 2005 mesmo, eu já fui para os Estados Unidos de experiência. E aí em 2006 eu estava na Polônia. Então, para quem não jogava, não teve a categoria de base, de 2004 no meio do ano, para 2006 eu já estava no exterior. Cara, que experiência. E assim, eu me recordo que você já compartilhou isso comigo quando você chegou no... Pogon da Polônia, tinha outros brasileiros lá, né? Inclusive um ícone, né, do futebol brasileiro, o Amaralzinho. Me conta um pouquinho, como que é jogar com o Amaral, cara? Assim, não só como o Amaral, personagem que todo mundo, né, dá risada, mas também como um atleta profissional que ele foi um grande jogador também. Para mim foi um aprendizado gigantesco. O Amaral é um cara assim que eu falo até hoje. Né? Virou um amigo acabou virando um amigo, né? Troca mensagem, quando a gente se vê, até recentemente esteve em Sorocaba, a gente conversou, jogamos um jogo juntos, mas assim, naquele momento que eu não tinha categoria de base, só costumava ver as pessoas pela televisão, e eu fui para a Polônia, quem são os jogadores contratados e tudo, eu era o mais novo, tinha eu mais um atleta que tinha ali 18 anos, era meu primeiro clube fora, não conhecia nada, a única coisa que eu tinha positivo ali é que sabia jogar um pouco de futebol e falava inglês na época para ajudar na minha adaptação, isso é muito importante. Uhum. O Amaral me recepcionou super bem, conversávamos, fiquei bem próximo dele ali nesse período de 2006, até nas férias quando foi no Brasil aqui depois. É um cara que fantástico, ele tem 1 milhão de histórias, acho que todas as histórias engraçadas da televisão eu já tinha ouvido, já pessoalmente que confesso e digo pra vocês, é muito mais engraçado, cara. Aquele do Forro de Gesso foi a melhor, cara. Do Forro de Gesso. Forro de Gesso. Cara, é muito engraçado. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência legal, teve Andradina, alguns outros jogadores aqui que no Brasil tiveram carreira legal, que jogaram ali em 2006, foi a temporada 2006, 2007, que foi muito legal essa experiência. Pra mim, foi a primeira vez que eu vi neve. Ah, é? Foi lá então. Cara, e assim, no caso, pela sua amizade com o Amaralzinho, se você puder depois fazer uma ponte para trazer ele aqui, seria uma honra. Amaral, já deixo aqui o convite para você. Um dia, se você quiser, tá mais do que bem-vindo aqui no nosso podcast. E assim, então a primeira vez que você viu neve não foi então no leste europeu, foi na Polônia. A Polônia é leste também, né? Acaba sendo leste ali também. No leste europeu, foi a primeira vez. Foi assim,
só tinha visto pela televisão e tudo, foi o primeiro contato que eu tive e foi a primeira vez que eu joguei com futebol com o pé congelado sem sentir até a canela. Sério, cara? Que aí eu pensei assim, tá... Mas chegou a temperaturas negativas já nessa primeira experiência? Sim, acho que na primeira experiência. Putz, cara. Já peguei neve, campo cheio de neve, passar o trator. Isso com 18 anos? Bola laranja, 18 anos. Meu Deus. Imagina que... Não sei se eu ia aguentar. Que loucura. Não, eu só aguentei porque nosso time tinha 14 brasileiros. Então, 14 brasileiros? 14 brasileiros, tinha um monte. Acabei de mencionar, tinha muito brasileiro, mas tinha 14. Isso. Não, legal, cara. E aí, assim, e aí teve alguns jogadores que eu acho que hoje até voltaram ali pro Pogon na época, que é o Kamil Groszinski, que teve uma carreira importante, seleção da Polônia, ali com o Lewandowski e tudo. Pô, que legal. Que o primeiro gol dele no profissional foi assistência minha. Eu praticamente não jogava, entrava em alguns jogos, tudo, porque era novo, né? Sim, primeira sim. experiência, não tinha noção natural, nenhuma, né? Adaptação e tudo. Então, e um dos jogos eu entrei com o passe da Andradina, dei essa assistência para um menino que era pequenininho, um loirinho bem pequenininho, assim, muito promissor. E aí ele fez o gol e tranquilo, foi se passando os anos e eu acompanhando futebol, morando no exterior. Bom, falava sempre o nome dele, de Turquia, Inglaterra, alguns lugares de seleção da Polônia, e hoje ele voltou pro Pogon, ele é uma das estrelas do time lá, e eu acho que eu até mandei mensagem um dia pra ele, falei assim, pô, que legal que você voltou pro clube, e não sei se você vai lembrar, mas o primeiro gol da sua carreira foi eu que dei assistência. Pô, que legal, que história legal, bacana, né? Cara, que legal. E assim, então, depois dessa experiência na Polônia, você migrou pra qual país depois, na sequência? Polônia, eu voltei pro Brasil, que eu tive uma lesão, acho, no tornozelo, foi uma fissura, fiquei um tempinho aqui. Fui pro Luverdense. Você chegou a jogar no Brasil, então, profissionalmente? Bem pouco, foi assim, um período aí de, acho que a Copa, foi ali no segundo semestre, uns 3 meses, aí eu tive uma proposta da República Tcheca, e aí meu empresário falou assim, olha, é uma oportunidade, eu tinha acabado de ter uma experiência na Polônia aqui, sim. Foi legal, foi positiva. Durou quanto tempo esse período na Polônia? A Polônia foi um ano. Aí no segundo ano aí mudou muita coisa ali na organização do clube. Voltei pro Luverdense, fiquei ali uns 3 meses mais ou menos, e tive essa opção de ir pra República Tcheca. Pô, que legal, cara. Eu, assim, como a gente já jogou junto, eu sei algumas histórias, eu sei que você já jogou competições europeias, inclusive, nesses países que você atuou na Europa, você teve a oportunidade de jogar tanto classificação de... Eu acho que é playoff, né? Playoff Sim, de Liga Europa, playoff de Champions, assim. E tem um jogo específico que você chegou a fazer 2 gols, né? Se eu não me engano. Você recorda um pouquinho desse jogo? Não, me recordo. Foi contra o... Foi em 2017, pelas eliminatórias da Liga Europa. E aí, 2018, temporada 2018-19, né? Já no ano de 2017, mas temporada 18-19. Uhum. E aí eu tava no clube, no Honvéd, Budapeste Honvéd, que inclusive é o clube do Puskás. Ah, é? O Puskás era a camisa número 10 do clube não existe. Não, porque aposentado. É o Puskás e tal. Pô, que legal. E é muito legal. E o campo de treinamento que a gente treinava era em cima da casa do Puskás. É mesmo, Pô, muito legal. Assim, pô, que experiência. Eu passei 4 anos naquele clube, então eu pude acompanhar assim de perto as histórias, o museu, onde a família dele estava. Uma experiência legal que todo mundo sabe sobre o Puskás, mas obviamente você treinar em cima de onde era a casa dele, onde o cara treinou, assim, tem uma significância legal. E na Liga Europa ali eu acabei nas eliminatórias, acho que era a segunda eliminatória, contra o time de Luxemburgo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ganhamos de 4-0, fiz 2 gols. Foi um jogo Você legal. chegaram a classificar para a chave de grupo? Para a segunda, não chegamos aí a chave de grupo, daí na outra eliminatória acabamos perdendo o jogo de 1-0 e aí fomos eliminados. Aí era uma mudança de clube, muitos jogadores tinham mudado, você sabe, igual eu, que Sim. É difícil montar um time, né, para começar a temporada nova já disputando em alto nível, é difícil achar essa performance. E aí foi o que faltou naquele momento. E playoff de Champions também. Playoff de Champions, acho que foi um jogo só também. Mas playoff de Champions, uma curiosidade, eles colocam a musiquinha também do hino ou não? Tinha a maior curiosidade em saber isso. Porque, cara, quando não tocou, foi o... Não tocou? Não tocou. Putz. Não sei o motivo, não tocou. E eu fiquei assim, legal, eu joguei, mas não tocou a musiquinha. Porque eu acho que todo jogador, né, quando vai estar iniciando a carreira, tem, tipo, acho que já consegue, assim, imaginar um dia jogar na Europa e ouvir uma música de Champions League, né, no seu jogo. E tá, assim, é algo que a gente idealiza, né? E você teve a oportunidade, pelo jeito foi frustrante, então não... Não, na verdade não foi frustrante.
frustrante. Eu tiro assim como legal. Eu esperava ali no momento, acho que vai tocar a música. Aí não, e o juiz apitou, todo mundo jogou a camiseta pra cima e vai começar o jogo. Ah, então vamos jogar. E pronto, e na hora ali nem pensei. Depois eu até comentei com minha esposa, com a família. Disse, pô, joguei com a eliminatória da Copa, mas não tocou. Mas, fazer o quê? Eu joguei Liga Europa só, né? Uhum. Cara, pô, não tem nem o que falar, é maravilhoso, né? Mas, cara, eu fiquei com esse desejo de um dia ter disputado uma Champions, enfim, ouvir o hinozinho tocando, porque, assim, eu acho que todo jogador idealiza isso, né? Infelizmente, eu não tive essa experiência, mas, de qualquer forma, cara, Liga Europa que eu joguei também, pô, contra grandes clubes, enfim, pra mim foi uma experiência única também, só que Champions é Champions, não tem como, né? Sim. Inclusive, acho que o gol do Manchester City que você fez de calcanhar, foi um dos poucos da sua carreira, foi... Ah, não fala isso que eu vou falar. Mostrar meu DVD pra você. Pode falar, né? Mas foi na Liga Europa. Liga Europa, foi Liga Europa, oitava de final da Liga Europa 2011-12. Sim. Cara, não tem como, né? Vai ficar marcado na memória pra sempre aquele gol, não só pelo gol em si, né? Pelo o adversário em si, a forma que foi o gol, de calcanhar e tudo, mas, como eu já contei no primeiro episódio com o Castan aqui, toda a história por trás daquele gol, né? No jogo anterior, eu tinha falhado e tal, na partida do Campeonato Português, e eu achei que eu ia perder a posição devido a essa falha, né? A gente perdeu o jogo devido a essa falha, e o treinador acabou me bancando, falou, não, Xandão, eu tenho total confiança e tal. Isso me deu gás, me deu motivação, né? Eu tenho muita fé também, eu e minha esposa também nos apegamos a Deus, pedimos para que Deus nos desse outra oportunidade, e deu, e eu abracei, e foi realmente um jogo histórico na minha carreira, né? Mas assim, além de todas essas histórias que você já relatou aqui, eu sei que você teve o acompanhamento da sua esposa durante todo esse período, né? Eu conheci a Thalita, né? A gente teve a oportunidade de jogar junto lá na Rússia. Você casou já no início da carreira, foi mais pro meio? Tipo, em que momento que ela começou a te acompanhar nessa trajetória aqui lá fora do Brasil? Sim, a Thalita é minha companheira da vida. Ela tá relacionada a todos os momentos felizes e tristes que eu tive. Nosso relacionamento começou no final de 2011, mas eu já tinha saído do Brasil em 2005, né? Sim. Primeira vez. Então, nós éramos amigos, tínhamos amigos pessoais, ela morou nos Estados Unidos, a gente trabalhou voluntário em alguns países. Então, a gente se falava muito pelas redes sociais e casou a gente se encontrar em umas férias minhas, né, no Brasil. E a gente começou o relacionamento no começo de 2012, final de dezembro de 2011, 12. E aí a primeira coisa, eu falei, olha, a gente tem que morar junto porque eu tenho um planejamento, um plano de vida, né, eu tenho uma carreira que se dá no exterior e, né, eu queria que ela me acompanhasse, e a gente está junto até hoje com 2 filhos. Participou de tudo, né, desde 2012, foi muito importante na minha carreira, a ser quem eu sou hoje. Ela tem total influência nisso. Os nossos 2 filhos maravilhosos, acho que você conheceu já, né? O Lucas e o Davi. Davi e o Lucas. Isso, os 2. Então, assim, ela estava no começo aí dos últimos 12 anos, 10 anos comigo já. Pô, que legal. Assim, eu até fiz questão de entrar nesse tema porque, para mim, foi importantíssimo também ter a minha companheira, né? A Roberta, minha esposa, me acompanhou desde o início. Eu casei ainda antes de sair do Brasil, né? Eu casei em 2010, quando estava no São Paulo. E a minha primeira experiência fora do Brasil foi em 2012, quando eu fui para Portugal, para o Sporting. Então ela já me acompanhou desde o início. Cara, pode ter certeza que o fato de eu também ter feito carreira longa fora do Brasil foi o fato também de ter a minha esposa ao meu lado. Porque, sem dúvida, eu tenho certeza absoluta que seria muito mais difícil em todos os aspectos, né? Principalmente questão de solidão, cara. Eu sou muito caseiro, sou muito família e, assim, sou carente também. Carente no sentido, tipo, quando eu tô sozinho, cara, eu fico, assim, desesperado. Então, às vezes, durante a carreira, ela ia viajar, tinha algum compromisso e tal, eu ficava um período assim, putz, cara, eu não via a hora dela voltar. Então, assim, é uma coisa que, pra mim, foi essencial para que eu pudesse também ter tido uma carreira vitoriosa, com êxito, principalmente fora do Brasil, que é muito difícil, né? Principalmente para mim, foi assim,
Eu acho que o fato de ter ido para Portugal, para mim, acabou que sendo uma escola para dar continuidade na adaptação ali na Europa, né? Porque Portugal acaba sendo uma forma mais fácil para você se adaptar pela língua, pela cultura, pela culinária. Mas, cara, quando eu cheguei na Rússia, foi em 2013 que eu cheguei na Rússia. Eu me recordo que tinham 2 brasileiros lá. Inclusive o Pizelli, que é um amigo em comum entre nós. Sim. E o Leandro também é amigo em comum entre nós. O Pizelli e o Leandro estavam lá, né, quando eu cheguei. E os dois já falavam russo e tal. Assim, mesmo com a Roberta me acompanhando e tudo, cara, se eles não estivessem lá, teria talvez desistido, de não aguentar de ficar. Foram 3 anos e meio de contrato nesse clube, no Kuban Krasnodar. E depois mais 6 meses que eu acabei jogando no Anzi, que a gente acabou também se encontrando por lá. Mas eu me recordo que os primeiros 6 meses foram cruciais para poder me adaptar à cultura, ao clima, que a Rússia, assim, é totalmente diferente. Como foi para você, quando eu sei que você já me relatou, né, a primeira experiência que já teve num país com um clima, com uma cultura totalmente diferente, que foi a Polônia, né, tirando depois os Estados Unidos, mas você teve alguma dificuldade de adaptação em algum momento, assim, você sentiu alguma dificuldade ou para você foi mais fácil essa questão? A dificuldade a gente sempre tem de adaptação, né? Você sai da nossa cultura aqui no Brasil, né? Diferente do povo europeu, mas eu tinha uma vantagem que hoje eu friso muito para os jovens, que é estude, porque o estudo te leva a lugares inimagináveis. É verdade. Se você pensar bem, a minha primeira oportunidade no futebol ir para os Estados Unidos, eu nem acredito que eu era o melhor jogador naquele momento para ir, mas talvez a oportunidade apareceu, eu falava inglês e tinha assim o fato de você falar inglês pesou talvez eu ter feito essa experiência nos Estados Unidos, e aí também despertou, abriu um pouco minha mente em viajar. Então você pensa assim, cara, o inglês que eu tanto relutei em querer fazer quando eu era novo, porque nem pensava em jogar futebol no exterior, de sair do Brasil, para que eu ia estudar inglês, era o pensamento antigamente. Hoje em dia as coisas já estão melhores, todo mundo já tem essa consciência. Então você estudar e aprender a língua te faz adaptar um pouco mais rápido nos países. Se as pessoas falam inglês, você consegue se comunicar, as coisas ficam mais fáceis. Eu com 18 anos eu tinha que ir no banco resolver as coisas do banco. Sim. Nós também tinha muitos brasileiros, eu precisei traduzir muito. Então isso daí, assim, me facilitou. E em todos os países eu tenho um pouco de facilidade de pegar um pouco a língua, aprender as palavras, um pouco mais solto para conversar. Então, assim, de adaptação eu fui bem. Só acho que tem um país aí que eu não consegui. Qual é? Tailândia. Não conseguiu se adaptar? Não. Muito diferente a cultura. Língua, cultura... Foram quantos meses lá? De 6 meses. Então, assim, meio que uma aventura, né, no futebol foi positiva, né, futebolisticamente falando. Sempre eu não conhecia. Positiva, né, cara? Ai, deu câimbra. Deu o quê? Deu câimbra. Não pode dar câimbra. Corta, por favor, pessoal. Corta aqui que deu câimbra do meu atleta. Putz, pior que deu. Foi a posterior que eu fiz hoje na academia, cara. Putz. Tá vendo, pessoal? Não treinei muito na academia e venham fazer podcast. Corta isso aí, gente, pelo amor de Deus. Ai, caramba, peraí, agora sério. Corta de verdade. Não tô conseguindo deixar ela flexionar. Ai. Putz, cara. Pessoal, vai ser o melhor corte de todos os tempos. Tenho que dizer. Produção, pode colocar aí. Viu? Não, já ameaçou dar cano umas 5 vezes aqui. Dessa vez não aguentei. Não, então o que parece é que você parou a carreira de futebol, mas você continua treinando, é isso? Não, vou até agora já denunciar a minha personal trainer, Pamela. Tá vendo? A vergonha que você me fez passar aqui ao vivo. Poxa, por favor, né? A próxima vez segura, maneira um pouquinho aí na perna. Ô, Danilo, agora voltando. Antes de a gente voltar, deixa eu já pedir. Produção, você pode preparar um cafezinho pra nós, por gentileza? Pô, tô patrão, hein? Tô patrão. Gostei agora. Produção. Produção foi bem. A sua experiência na Tailândia, você já relatou, foi uma experiência um pouco conturbada, não sei se nesse sentido, né? Mas não, você diz, não só na questão da cultura, mas também na experiência no clube também, você teve alguma dificuldade? Tem uma história legal da Tailândia. Eu estava no Cazaquistão jogando, né? A gente estava disputando o título ali na temporada 2015.
E assim, um pouco antes de acabar o campeonato, foi um ano de contrato que eu tinha feito, eu tinha uma proposta da Tailândia. E aí, assim, eu acostumado ali com o leste europeu, Rússia, Ucrânia, já tinha jogado na Suíça, eu não tinha ideia, não imaginava que poderia jogar na Tailândia. E aí fui buscar informação, pô, mas que clube que é na Tailândia? Ah, Buriram. Pô, Buriram de 6 campeonatos tinha ganhado 5. Ah, Buriram? Buriram jogou todos. Mas você não chegou no jogo no Buriram? Ah, você jogou no Buriram, é verdade. Eu cheguei a receber uma proposta do Buriram. Na época eu tava na Rússia. Pra você ver que legal. Eles buscavam, tinha bastante atleta que teve de Ucrânia, a Rússia, que acabou jogando lá. Assim, eu pesquisei um pouco do clube quando cheguei a receber a proposta. Pelo menos, assim, em termos de estrutura, parecia um time bem estruturado, né? Sim. Eu tive uma surpresa gigante, assim, algumas surpresas com o Buriram, assim. Boas e ruins, né? Boas e ruins, engraçadas de verdade, tive algumas. Tive uma proposta, fui buscar informação. Tinha um jogador brasileiro que é o Diogo, que jogou no Flamengo, que jogou no Olympiacos, jogou no Santos, Palmeiras, né? Sim. Portuguesa. Eu joguei muito, né? Quando a gente subiu da base pro profissional, a gente disputou. O primeiro campeonato dele foi o mesmo primeiro que o meu também. Foi a Série A2 do Paulista. Então. Inclusive, o treinador dele acabou falecendo recentemente, o Wagner Benazzi. Wagner Benazzi acabou de falecer, né? Meus sentimentos à família. Mas eu tive a oportunidade de jogar contra o Diogo lá no início da carreira. Era naquele momento eu vi que o Diogo tá lá, um jogador que tem. Vou buscar informação, busquei informação, fiquei sabendo de toda a estrutura, me surpreendeu muito tudo que foi oferecido. Ok, vamos para Tailândia. Para mim e minha esposa, eu falei, olha, tem uma proposta aqui que é irrecusável, não esperava que fosse, precisa ir. Financeiramente era irrecusável, vou. E aí chega uma idade também que você tem que pensar na parte financeira. Já tinha mais de 30 de já? Carreira não tinha 29, alguma coisa assim. E aí eu, vou, não vou... Tá, vamos. Cheguei na Tailândia. Primeiro dia, aí vem a parte da história engraçada que eu falo. Eu cheguei no clube, normalmente é a apresentação, e aí, só pra corrigir, quando eu cheguei do aeroporto, fui direto pro hospital. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, que era o Lucas. E aí ela foi pro hotel, eu fui fazer a ressonância, fiz tanta ressonância, todas as coisas, pra saber se eu tava bem, eu nunca tive lesão, encerrei a carreira, né, graças a Deus, sem ter nenhuma lesão séria. Nem nada, fisicamente bem, né? É raro, mas que bom que aconteceu comigo, né? Graças a Deus. E aí fiz todos os exames, passei, tudo bom. Fui no clube, falei, normalmente eu vou sentar ali, vou ter entrevista, vou conversar com o pessoal. Eu entrei, meu time inteiro tava ensaiando. Ensaiando o quê? Numa sala de dança do estádio. Eu falei assim... Ensaiando dança? E eu assim... Coreografia? Coreografia. Com a esposa do presidente. E eu, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. Você tinha acabado de chegar no clube, ia se apresentar. Meu primeiro contato com o time, encontrei todo mundo dançando. Eu falei, caramba, tem alguma coisa estranha. E aí todo mundo dando risada. Eu falei assim, dando risada. Eu falei, cara, acho que eu assinei em algum lugar errado. Ok. No dia seguinte ia ter uma apresentação de dança do clube, que era cultural. A virada do ano lá, no dia 31, ele tem sempre um grande evento. Que aí é onde, depois da meia-noite, que tem a contagem, eles apresentam os atletas no palco, tem os artistas famosos, tipo um show da virada aqui no Brasil. Sim. E foi engraçado, porque no ensaio que a gente foi ensaiar, os grupos de jogadores que faziam alguma dança, que a gente foi ensaiar, tinha já 7.000 pessoas fora. E eu fiquei assim, espantado, eu falei, por que tem tanta gente assim? Mas ok. Danilo, você vai ver amanhã, cara, no outro dia, tinha 60, 70 mil pessoas em frente ao palco. Eu tenho assistido nas minhas redes sociais, eu tenho até a postagem disso daí, que é muita gente, apresentação. Eu recordo que eu tenho vídeo disso. Mas você subiu no palco? Subi, porque quando passei... A sua apresentação, então, já foi nesse evento? Foi eu, mais alguns dois, 3 atletas que foram contratados. Então virou meia-noite, que já era do dia 1º, de contratos válidos, esse tipo de coisa. Cara... apresentou, ela anunciou, Danilo, novo atacante contratado, aparece minha foto grandona no painel, e eu entro, né, tenho que fazer a cumprimento oficial deles, né, que é sempre assim, e eu fiz, e aí ela, pode passar batendo uma palma, e eu olhava assim, e de verdade não conseguia ver o rosto, porque era muita gente. A minha esposa até dava risada, porque ela ficou no palco lá atrás, vendo, ela falou, tinha muita gente, os outros brasileiros também, foi a minha apresentação com tanta gente, eu nunca tive nada parecido. Imagina, cara. De apresentação, assim, era muita gente, foi um show legal, aproveitei, minha família assistiu aqui do Brasil, foi assim uma experiência legal. Pô, que história bacana que você contou agora.
E assim, eu tô lembrando agora, você falando da Tailândia, eu lembrei também da minha experiência na Indonésia, né? Que tá próximo ali, né? Tailândia e Indonésia estão próximos. Porque você falou que foi uma experiência diferente, né? Algo assim, inusitado e tal. Pra mim, a minha experiência na Indonésia foi o meu último clube da minha carreira, inclusive, né? Foi em 2019. Também assim, foram 4 meses apenas, mas cara, em 4 meses também eu vivi tanta coisa ali, meu. E eu lembro assim de um fato assim que, como pode dizer, algo que me chocou de cultura deles, é o quê? Todos na mesa, sentado, para jantar ou almoçar, comendo com a mão, com as 2 mãos, tal. Falei, beleza, entendi e tal. Daqui a pouco, ô Dani, me vira o meu volante do lado aqui. Do meu lado. Arrotou, cara. Falei, que isso? Aí o meu treinador era espanhol, Júlio Bolanhos, não lembro o nome dele, Júlio Bolanhos, alguma coisa assim. Treinador, eu perguntei, mister, o que passa aqui? Aí ele me disse, não, isso aqui é cultural, vai se adaptando, vai ser... Cara, pra mim eu fiquei chocado, porque assim, pô, não é uma... Culturalmente a gente não tá acostumado, pra nós é uma falta de higiene, falta de educação. E de repente eu comecei a ver, tipo, tava quase uma sinfonia ali de arroto, cara. Então assim, pra mim foi um fato chocante, assim, de culturas. Como você também jogou em inúmeros países, assim, né, multiculturas, você tem alguma lembrança de alguma situação, assim, parecida, que é algo cultural de algum país, assim, que você se recorda? Não? Sim, no Cazaquistão eu comi carne de cavalo. De cavalo, cara? Carne de cavalo. E aí, qual que é o sabor? Qual que é a experiência? Pô, um pouco mais... Textura um pouco mais... Não é igual a carne bem... Mais dura? Mais dura, mais forte o sabor? Sim, mais forte o sabor. Carne de cavalo. Na Tailândia eu comi algumas coisas que eu não perguntei, eu nem quero saber o que era. Melhor não perguntar. Não sei o que era, então não perguntei. Mas comeu? Comi, claro, comi. A gente se alimentou e pronto. Até hoje eu não quis saber o que era, então não posso nem falar. Onde foi isso? Tailândia. Putz, não foi escorpião, não foi rato, mas eu, assim, tenho minhas dúvidas ali de algumas coisas. Porém, não passei mal, muito bem, não posso reclamar. Catar ou Dubai, comeu carne de camelo? Catar, sim, comi. Carne de camelo, comeu? O pessoal sentar ali, aquela celebração, né, do clube, sentar todo lá, mundo. Lá, na verdade, é o cordeiro, né, que é a carne mais... Isso, cordeiro. Que eles mais apreciam lá. Comem com a mão e também, tal. Então eu tive essa experiência legal, muita gente achava, nossa... Cara, é uma experiência de vida, te enaltece como ser humano, você viver outras culturas. Cara, isso aí... Você ter a cabeça aberta de ir para um outro país e viver a cultura do local. Eu acho que assim, o mais legal é você realmente, como você mesmo citou, você tá com a cabeça aberta para poder desfrutar daquela experiência, porque é uma experiência que nem todos têm a oportunidade de ter. Sim. Assim, eu acho que Deus escolhe a dedo aqueles que vão viver esses tipos de experiências e a gente tem que saber desfrutar. E tem gente que acaba que, putz, não tô aguentando aqui, não tô me adaptando e tal, e acaba não usufruindo, depois acaba se arrependendo. Ainda bem que ao longo de todos esses, foram 6 países, no meu caso foram 5 países, se foram 12, né? Cara, eu não tenho o que falar, eu consegui, assim, desfrutar o máximo de cada país, de cada cultura, absorver o máximo também, porque assim... Agora já aproveitando, entrando nessa questão né, de cada país que a gente viveu, né? Você pode me relatar, assim, algum país que você sentiu mais dificuldade também na questão de ser bem recebido como estrangeiro, né? Você chegou a passar por algum episódio de xenofobia ou todo país você teve porta aberta? Como foi essas experiências nesses mais de 12 países que você jogou? Olha, em 12 países que eu tive, eu acho que casos de racismo eu tive em todos os países, assim. Sério, cara? Aconteceu alguns casos isolados. Hoje em dia, assim, eu tenho mais consciência do que aconteceu, do que se passou. Eu acredito que na época, como eu era novo, não tinha tanto entendimento, não tinha muita informação sobre, acho que até passaram-se coisas que se fossem hoje eu não admitiria, mas na época deixei pra lá, falei assim, fingi que senti, foi pesado, né, acabei sentindo, foi pesado, mas aí relevei e vou seguindo, sempre focado nas minhas coisas. Hoje em dia, já com mais informação, eu teria me posicionado, e é importante se posicionar. Hoje em dia aconteceu... Acho que você teve presente um caso. Né? Eu até ia citar. Acho que você vai lembrar, mas aconteceu ali na Ucrânia, aconteceu com vários jogadores também que se posicionaram ali no momento
Acho que o Tyson, que foi um que se posicionou já, acho que o Luiz Adriano se posicionou, em alguns outros países a Hungria aconteceu, mas acho que um caso isolado, assim, não era da proporção do Vinícius Júnior, né? Sim. Queria aqui deixar todo o meu apoio, né, ao Vinícius Júnior, dizer que a gente está sempre com certeza, ele. Cara. Estamos todos no combate, né, sem dúvida, ao racismo que deve acabar. E assim, tive alguns casos, falando no caso específico que você estava no jogo. Sim. Foi na Rússia, né? Num jogo fora de casa. Eu me recordo desse jogo, cara. Você lembra bem, né? Assim, eu me lembro claramente, acho que foi 2016? 2014 a gente estava no Kuban Krasnodar, né, na mesma equipe, campeonato russo, e a gente foi jogar um jogo, foi fora de casa, isso, na casa do Arsenal Tula, que era Moscou. É em Moscou. É em Moscou. Bem próximo ali dele. Arsenal Tula, um time de vermelho e amarelo, né? Uhum. Cara, eu me recordo claramente, sabe por quê? Porque eu fiquei assim, indignado. Eu presenciei, os dois estavam jogando titular nesse jogo, e eu presenciei assim, claramente, eu tava lá na defesa e eu consegui ver claramente o torcedor adversário te insultando de forma racial mesmo. Sim. Cara, eu fiquei indignado com o juiz, cara, com a passividade do juiz. Eu não falava russo fluente, não falava inglês fluente, mas eu tentava argumentar alguma coisa, sabe? E parecia que entrava por aqui. Ele ignorou totalmente aquela situação. Cara, pra mim foi eu não acreditei. Falei, cara, foi a maior injustiça que eu presenciei, assim, de ver alguma coisa acontecer e o juiz, fingir que não estava acontecendo. E eu vi isso. Então, infelizmente, não é uma coisa, a gente tá vendo agora, né, o caso do Vini, que tá vindo aí à tona para poder realmente, talvez essa bandeira possa realmente ser levantada para que haja basta, né, nessa situação de racismo, mas isso é uma coisa de anos, né, cara? Infelizmente, a gente já presenciou ao longo da nossa carreira, mas o que está acontecendo agora também com o Vini, eu também quero deixar minha solidariedade tanto para o Vini como para todos os atletas que passam algum tipo de preconceito, tanto racial como também, como eu falei, eu citei xenofobia, não precisa ser somente racial, mas, cara, isso aí não existe. Qualquer tipo de preconceito é crime, tem que ser denunciado, tem que acabar com isso aí. E aqui deixo o meu apoio total aí pro Vini também. E, cara, realmente é triste, né? Ver em pleno século XXI, 2023, a gente vivenciando, né? Casos assim, tão escancarados, né? Porque antes, talvez, como você mesmo citou, né? Era uma coisa isolada e tal, mas agora parece que as pessoas estão perdendo o pudor, cara, não sei. Na verdade, sim, Xandão, não é que é uma coisa isolada. Sempre existiu, só que agora é filmado, né? Agora tem o telefone, tem a câmera, então isso fica exposto o tempo inteiro. Isso é verdade. Então todo mundo tá vendo, e aí acontece uma coisa, né, falando ali um pouco do caso do Vinícius Júnior, que a vítima acaba até parecendo culpada. Eu tenho uma frase que até é bem conhecida: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Isso tem total sentido, nesse caso do Vini. Eu acho que você postou nas suas redes sociais, inclusive, essa frase, eu me recordo. Foi o que aconteceu, foi uma reação do Vinícius. Dentro de tudo que aconteceu, do contexto todo, e não teve sensibilidade de ninguém de entender os que fizeram e acabaram dando cartão vermelho. Então a vítima foi punida, né, e o opressor acabou saindo batendo palma. Obviamente que já tomaram as medidas legais, foram presos e tudo mais. Então, assim, e foi meio que tratado com naturalidade, uma coisa que não é natural. Com certeza, cara. E, assim, eu acredito que o fato de ter sido um jogador do Real Madrid, que hoje, para mim, acho que todos vão concordar, é o maior clube do mundo, não só de elenco hoje, mas também de tradição, né, histórica. Ter acontecido isso com um jogador do Real Madrid, com um atleta brasileiro, negro, para mim, eu acredito que foi algo que vai impulsionar ainda mais o combate. Eu enxergo dessa forma. Eu acredito que tenha que impulsionar o posicionamento do Ancelotti, o posicionamento do Real Madrid. Acho que foi tarde, porque já vinha acontecendo há um bom tempo. Esperou chegar quase no extremo ali, né, que já está no extremo faz muitos anos, né, principalmente com o Vinícius Júnior e com tantas outras pessoas que acontecem no dia a dia. Isso está acontecendo e filmado ali nos jogos, mas isso acontece no dia a dia. Então acho que o que o Vini está fazendo é super positivo, tá enfrentando, tá dando a cara a tapa,
ali lutando e tem apoio de tanta gente importante aqui para poder escancarar e acabar de vez com tudo isso que está acontecendo. É admirável a mentalidade forte do Vini, né, cara? Porque para ele continuar jogando em alto nível, diante de tudo que está acontecendo, o cara tem que ter realmente uma mentalidade assim um foco que nada pode parar ele. É o que está acontecendo, porque ele não deixou de dar show dentro de campo. Pelo contrário, parece que quanto mais insultam, mais ele consegue, tipo, transformar aquilo em... uma forma, talvez, dele... Posso dizer aí do meu caso, de algumas vezes que aconteceram, ok, então eu respondo ali no campo, mas não, nada justifica. Nada justifica. Com entendeu? certeza. Mas assim, como uma proteção minha, principalmente quando eu era novo e não sabia, não tinha informação, não sei, vocês gritam aqui, eu elimino o time de vocês. Pô, isso aí não tem resposta melhor. Eu tinha uma resposta ali, mas não é o certo. Com certeza, nem deveria. Passado aquilo, e eles também não têm que passar. Então, assim, é um ponto delicado, as coisas vão melhorar. Espero que continue esse embate. Não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Então, exato, tudo mais é uma desconstrução de Concordo muita com gente, você. Entendeu? É uma desconstrução de muita gente. É importante a conscientização de quem a gente é, de estrutura que estamos e tudo. Eu venho estudando bastante, me conscientizando de muita coisa, por isso que eu disse que coisas que aconteceram no passado, talvez se eu tivesse o entendimento de hoje, eu não aceitaria e tinha ido ao extremo em vários casos. E aí eu soube relevar isso também. Agora, hoje em dia, tipo, foi uma escola para mim que não deveria ser assim, mas foi. E assim, hoje até me posiciono em relação a muita coisa do tipo. Danilo, voltando um pouquinho ao assunto, por exemplo, você citou agora, né? Você nunca parou de estudar, né? Você acabou de falar, continua estudando. E eu me recordo que quando a gente jogou junto, tanto você como a Thalita, sua esposa, naquela altura vocês estavam fazendo uma faculdade, é isso mesmo, né? Isso, se eu não me engano. Ou era algum curso? Não, fizemos faculdade. Era uma faculdade. À distância, enquanto eu jogava. Você terminou essa faculdade? Terminamos aqui em São Paulo. E assim, aquilo ali pra mim foi algo admirável. Eu falei, cara, que legal. Você acredita que depois disso eu tive a vontade também de iniciar uma faculdade à distância? Não sei se eu chego a compartilhar com você. Mas eu comecei a fazer uma faculdade à distância lá mesmo na Rússia, depois que eu vi, tipo, vocês foram meio que meus motivadores, meus incentivadores ali pra realmente querer... Uma sementinha com exemplo. Com certeza, cara, com exemplo, porque a gente convivia diariamente, não só no campo, mas também no dia a dia, restaurantes, a gente sempre saía juntos, né, em família, e eu via, né, a rotina de você, falei, cara, que legal, eu quero tentar aproveitar melhor esse tempo ocioso, porque o atleta tem muito tempo ocioso, né, pelo menos ao longo da minha carreira, mesmo aqui no Brasil, quando tinha o calendário aqui no Brasil realmente é massacrante, mas mesmo assim, cara, você sempre tem um tempo que você consegue tirar um tempo para você ali e tal, porque queira ou não, você vai treinar 2 horas por dia, no máximo ali, depois você tem o seu tempo com a família, você tem que saber dividir bem, equilibrar bem, porém, eu me recordo que na Rússia, cara, a gente treinava, sei lá, 1h30, depois ficava o dia inteiro tranquilo lá, sem fazer nada, e foi aí que eu tive essa motivação de começar também a fazer uma faculdade. Na época eu comecei a fazer uma faculdade de teologia, né? Eu não sei se eu chegou a comentar com você. Muito provavelmente. A gente conversou tanta coisa. Foi, mas assim, eu me recordo, cara, assim, não é uma recordação, na verdade, isso é uma dificuldade minha, né? Eu tenho dificuldade de começar algo e terminar. Começo a ler um livro, paro no meio do caminho. Começo um curso online, paro... Comecei a faculdade de teologia, infelizmente acabei não finalizando, mas assim, só estou relembrando porque eu me motivei a iniciar uma faculdade à distância naquele momento, por você e pela Thalita, então até agradeço de forma indireta, vocês acabaram me incentivando. Acho que a gente, com exemplo, né, confesso que era difícil, porque é um cansaço diferente, a gente tem um cansaço físico ali que acaba cansando, mas se você pensar mesmo ali, né, fora do futebol, né, da bolha futebol que todo atleta vive, que é uma bolha, que quando você sai da bolha você percebe que a coisa é totalmente diferente. Então ali a minha esposa me trouxe muito isso desde o princípio, né, não viver dentro dessa bolha, vamos estudar, vamos fazer, porque a vida fora disso daqui, né, esse show que é o futebol é um pouco diferente, e aí você começa a entender, você vai estudar, e aí, cara, eu falo para todos os jovens,
Cara, se tiver tempo, vai estudar, vai aprender outra língua, vai se edificar como homem, como pessoa, cresça. É muito importante isso para os atletas. Sem dúvida, cara. Que você acaba até melhorando sua performance. Você tem possibilidade de se adaptar melhor em outro país, para conhecer novas culturas, não só passar o tempo inteiro no telefone fazendo coisas que ali talvez não agreguem. Com certeza. Mas eu acho que a grande maioria ainda não tem essa consciência. Isso é uma coisa, tipo, são exceções. Eu acho que você foi uma exceção. Eu também fui uma exceção, apesar de não ter terminado essa faculdade, desde que eu conheci o mercado financeiro e, né, tive acesso através da GCB, eu comecei a ter curiosidade para querer entender mais sobre o mercado financeiro. Quando eu li o primeiro livro de finanças, por exemplo, falei, cara, me apaixonei. É isso, me fascinou de um tanto que eu falei, cara, eu quero fazer algo pós-futebol relacionado ao mercado financeiro. Então, assim, foi aí que eu comecei a estudar, fiz muitos cursos ao longo ainda, né, no decorrer do final da carreira ali, a ponto de hoje eu estou já inserido dentro do mercado financeiro, né, tenho ajudado atletas a se educar, a ter uma assessoria, uma consultoria de investimentos pensando no pós-carreira, né, no planejamento financeiro. Inclusive, você é meu parceiro, né, nesse projeto. E já aproveitando, então, entrando nessa reta final aí da carreira, quando você decidiu finalizar a carreira, você estava certo daquela decisão? Demorou para tomar decisão? Tipo, você teve alguma dificuldade de finalizar a carreira? Porque eu sei que tenho muitos amigos que relatam que sentem uma dificuldade de parar de jogar assim profissionalmente. Você teve essa dificuldade ou para você foi natural? Foi uma coisa assim legal, e eu respondi essa pergunta, né? Como eu parei recentemente, eu parei, foi o meu último jogo, faz praticamente um ano, faz um ano agora, mas que eu anunciei a aposentadoria, foi dia 6 de janeiro, né, desse ano, mas foi meio uma preparação, foi os anos fora do Brasil, família, chega um momento que não é só sobre você, é sobre esposa, sobre filho, sobre seus pais, sobre algumas coisas, e aí tem uns princípios que eu não abri a mão, e aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso parar. E uma das coisas, obviamente, foi um planejamento que eu tinha com a minha esposa. A gente se prepara financeiramente, se organiza pro pós-carreira, né? Não é fácil você imaginar que, cara, eu acho que mês que vem eu não jogo mais, não tô no vestiário todo dia, não vou sentir aquela adrenalina do jogo, de torcida e tudo isso, mas foi uma preparação, e aos poucos eu fui assimilando. Foi meu último ano no Chipre, já que eu tava jogando, e assim, sabe, me sentia, cara, eu acho que eu não me pertenço mais a esse ambiente aqui, né, do dia a dia, a rotina do dia a dia. Sim. Algumas coisas ficaram bem evidentes para mim que seriam legais eu fazer fora, comecei a me envolver, comecei a estudar, li alguns livros, li até eu relatei numa entrevista agora recente, que eu vi acho que um depoimento do Kaká, que eu acho que antes dele parar no Orlando e tinha propostas, acho que para jogar, ele visitou, acho que o Milan, Real Madrid, a alta performance, o mais alto nível do futebol, e acho que ele não se sentiu confortável ali, se sentiu melhor fora do que dentro. Cara, parecia que era eu que tava falando. Aquela sensação, cara, eu tô me sentindo muito melhor aqui fora do que ali, né? Então, conversei com a minha esposa sobre isso, ela falou assim, ela leu, eu acho, e falou assim, exatamente o que você tá passando. Eu falei, legal, e aí fui tomar a decisão. E aí falando do finalzinho dessa planejamento, o planejamento foi o financeiro, e desde que eu conheci, né, a GCB, o grupo GCB, que me deu todo o suporte, né, o planejamento durante os últimos anos, né, desde o momento que eu cheguei e comecei a investir, passei a ter a confiança e o acompanhamento deles, foi um fator primordial para eu poder parar e entender. Tomar a decisão de forma racional, né? Racional, olha, posso parar sem agora. Sem preocupação. Sim, né, vou ter um pouco mais de tranquilidade para o meu próximo passo. Porque a gente encerra a carreira, você ainda parou um pouco mais novo, com 32, 32, né? foi. Eu parei agora com 36, e aí, cara, a gente vai viver muito tempo ainda, então a gente tem que pensar pra vida, a gente tá super jovem. Super novo, cara, e a gente é de uma carreira que proporciona a gente aposentar com essa idade, mas a gente continua, então eu tenho novos projetos,
Tenho aqui você, projeto GCB, né? Com tudo isso daqui. GCB Esportes. E também, assim, já falando um pouquinho desses novos projetos, assim, você finalizou a carreira, a gente conversava muito, né, sobre esse momento, a gente já ensaiou parar muitos anos já atrás, né? Sempre ensaiando e nunca para. Esse ano eu paro, esse ano sempre mais. E assim, eu lembro que a gente conversando sempre teve, assim, um desejo também de fazer algo relacionado à gestão de carreira de atletas, né? Exatamente o que você tem feito hoje, né? Como tem sido esse início dessa nova trajetória, né? Agora fora das 4 linhas, agora mais na gestão mesmo da carreira do atleta com a Cyrine Sports, né? Pode falar um pouquinho desse projeto, como que tem sido esse início aí da Cyrine Sports? Cara, é uma nova página na carreira, né? Na vida, né? Na carreira, uma carreira nova. E eu tinha assim o propósito de mudar vidas, de fazer pelos novos atletas, pelos jovens, pelos jogadores, o que talvez não foi feito comigo, que às vezes é um pouco do lado humano, um pouco de estar mais próximo, de querer ter um relacionamento, e esse início assim, eu achei que ia ser bem desafiador, fui estudar, fiz alguns cursos e tal, me envolvendo mais, sempre fui muito curioso, sempre conversei muito com meus ex-agentes, né, sobre como funcionavam as coisas, mas obviamente eu não tinha acesso a tudo, eu não poderia saber tudo, porque meu foco era jogar e treinar e família. E aí eu comecei a desenvolver algumas ideias, estudei, abri a Cyrine Esportes, né, que hoje está começando a caminhar. Eu tinha um pouco de receio, como será que seria a minha, vamos dizer, a recepção com outras pessoas, nos clubes que eu passei e tudo mais. E, cara, eu tive bom relacionamento em todos os lugares, tive portas abertas, visitei agora, fiquei na Europa agora 25 dias, visitei alguns países, alguns clubes, e fui bem recebido, até em clube rival. É mesmo? Imaginei, eu vou no clube rival hoje, antes eu fazia gol lá, brigava nos jogos, né, aquela rivalidade, e eu fui no treino, o doutor me abraça, o jogador sai... Isso não tem preço, né, cara? Não tem preço portas abertas, você ter portas abertas, você poder ir de cara limpa nos lugares e tá tudo tranquilo. Então tá caminhando, tô me estruturando para conseguir dentro dessa carreira. Eu acho que o segredo, né, numa carreira de um gestor de atletas, né, um empresário de futebol, um agente de futebol, é justamente esse relacionamento, cara. Né? Se você não tiver bom relacionamento, dificilmente você vai conseguir crescer, né, nessa profissão. Porque no final das contas, se você tem portas abertas, como você citou, né, esses 25 dias que você ficou na Europa aí, teve portas abertas tanto nos clubes que você jogou, como também nos clubes rivais. Isso aí, eu acho que é o primordial para qualquer agente, qualquer empresário de futebol. Você ter portas abertas, independente se é rival, se não é, no caso, né, dos clubes que você atuou, porque realmente é o que vai te proporcionar a trazer bons negócios, bons contratos para os seus atletas, para os seus gerenciados ali, né? Exatamente. Então, acho que você está bem encaminhado. Desejo toda a sorte do mundo para a Cyrine Sports. Eu não tenho dúvida que você vai ser um diferencial, né, nesse meio, porque é algo que eu cheguei a cogitar, cheguei a pensar em, assim que parasse minha carreira, né, como atleta, e migrar também para essa questão de gestão de carreiras de atletas, justamente com a mesma mentalidade que a sua. De que, putz, cara, fazer algo diferente para o atleta, no sentido de, não que eu tive maus empresários, pelo contrário, eles são meus paizões aí, né, no final das contas, eu digo mais o Renatinho, foi quem realmente conduziu praticamente toda a minha carreira, desde os 17 anos até quase no finalzinho ali, e eu aprendi muito com ele. Mas eu, assim, com certeza tenho muitos pontos também que eu agregaria hoje para poder tá trazendo cada vez mais comodidade, mais situações, soluções para os meus atletas, né? Eu acho que isso aí é algo que eu pensei, né? Cheguei a cogitar em estar migrando também, mas o mercado financeiro falou mais alto, acabei também, como pode dizer, comprando a ideia de uma missão de verdade, né? Ao longo da nossa carreira a gente viu, acho que você também presenciou muitos atletas que não souberam gerir bem, né, as suas finanças, seu patrimônio. Alguns que já finalizaram a carreira hoje, infelizmente, não conseguem manter no mesmo padrão, acabaram tendo que se desfazer do patrimônio, dos bens. E assim, esse desperdício foi o que me atraiu a querer realmente fazer algo
como um propósito de vida, né, para os atletas daqui em diante. Mas, sem dúvida, tenho certeza que você vai ter uma carreira vitoriosa também agora no meio desse agenciamento, né, de carreiras. Mas, assim, eu queria também já aproveitar, né, vou deixar aqui claro que, além desse projeto da Sirene Sports que você está à frente hoje, você também está com a gente na GCB já tem, sei lá quantos anos. Você começou 8 anos. A investir com a gente. 8 anos. Cara, 8 anos. E eu me recordo que, ao longo desses 8 anos, a gente sempre falou de né, investimentos, de planejamento financeiro. Vou te falar uma coisa que acho que você não vai lembrar. Em 2014, quando a gente estava jogando na Rússia, lembra os bloquinhos de notas do lado do telefone? Que a gente ficava na concentração fazendo conta, planejando as coisas que aconteceriam financeiramente se a gente investisse tanto, o que ia acontecer. E era um planejamento assim, meio leigo nosso, mas no final das contas foi o que ajudou a gente a tomar decisões no final da carreira. E hoje a gente tinha benefícios daquelas ideias pequenas que a gente teve ali atrás. Com certeza, eu me recordo claramente dessas concentrações, né, que a gente conversava e trocava informações, né, a gente passava conhecimento para o outro, aquilo que ia aprendendo. E assim, isso é gratificante, porque foi ali em 2014, tem quase 10 anos já, né, cara? Então, de lá para cá, você evoluiu, eu evoluí, a gente foi, né, aprendendo cada vez mais. E hoje, né, esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo desses anos nos permite estar levando esse conhecimento para outros atletas, para que eles possam também ter esse despertar, né? É importante, cara, pelo menos você colocar ali uma chama para que ele possa, pelo menos, cair a ficha dele. Poxa, é importante dar atenção a isso, porque é uma carreira curta. É uma carreira curta. Se você não conseguir entender que é preciso guardar, poupar, investir, fazer um planejamento bem adequado, pensando no pós-carreira, infelizmente vai cair a ficha depois dos 30, 35. Às vezes nem cai a ficha, às vezes o cara termina a carreira, infelizmente recebeu inúmeros toques, mas não deu ouvido, acabou infelizmente não conseguindo, né, fazer ali o planejamento e depois acaba tendo uma dificuldade. Então, o que eu ia comentar é o quê? Porque numa dessas nossas conversas e reuniões, né, ao longo desses anos aí, não só como amigos, né, mas também como investidores na GCB Investimentos e agora no projeto de GCB Esportes, eu lembro que uma dessas conversas você foi um dos que deu a primeira ideia do nascimento desse podcast. Então eu queria honrar você aqui pessoalmente, já que se hoje esse podcast está no ar, a gente já está no 2º episódio, né? Você fez parte disso, sem dúvida, porque você deu essa ideia. Eu lembro de uma reunião que nós fizemos aqui no escritório e você trouxe essa ideia para mim. Falei, pô, Dani, vamos levar pro pessoal, acho que dá para pôr em prática. E saiu do papel. Então eu agradeço você aqui por ter, né, dado essa ideia, que realmente é algo que ajuda a expandir, né, a dar voz para os nossos convidados, ex-atletas, atletas, não só contar as histórias da carreira, mas como também dar esses testemunhos, enfim, dar essas experiências de vida que acaba agregando muito aqueles que estão nos assistindo, inclusive. Não, né? Eu fico muito feliz que de uma das nossas conversas acabou saindo, né, o podcast depois do jogo, GCB Esportes, tá trazendo, plantando a sementinha na cabeça dos atletas, das pessoas, né, como fiz com você, informalmente, estudando na Rússia, fazendo faculdade à distância, criou uma coisa em você de você querer estudar, e aí a gente estamos aqui falando, dando testemunho do que a gente passou na carreira, do planejamento. É importante a gente citar que em 2014 a gente, na concentração, podia estar jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, cara, a gente estava fazendo umas contas malucas que seja, mas a gente fazia, e é importante planejar. E é importante que os atletas hoje em dia tirem um momento ali na concentração, em casa, se debata finança com a família, que é importante, um planejamento. Sem dúvida. Facilita um pouco as coisas, entendeu? Com certeza. Então, eu acho assim que esse projeto aqui, depois do jogo, tem muita coisa boa para acontecer com ele. Com certeza. Dani, estamos encaminhando para a reta final do nosso podcast e agora eu vou abrir as perguntas dos internautas aqui. Vamos lá, tomara que eu não... Vamos ver o que prepararam aqui pra gente. Vamos lá. Bate pronto, não precisa ser respostas muito, muito longas, mas vai respondendo aí de acordo com as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, seguidores.
Em quem que você se inspirou para se tornar jogador de futebol? Você se recorda de algum atleta que era seu ídolo na infância? Cara, ofensivamente, eu podia dizer muitos, cara, mas Fenômeno, né? Fenômeno, Como eu era atacante. Como eu era atacante, eu também me inspirei muito no Fenômeno no início da carreira. Não, depois eu acho que você foi lá pro Lúcio, Posições, né? É verdade, depois que eu mudei de posição, o Lúcio foi minha inspiração. Imaginei logo. Então, mas porque ele saía jogando e driblando na sala. E você achava que podia fazer isso. Mas aí eu tive Fenômeno, Romário, cara, Adriano, depois aqui vindo. E aí eu vou falar um que você não sabe, o Thierry Henry. Cara, assisti, cara, eu tinha todos os vídeos dele. Minha época, você tinha 2 anos de diferença só, Dani, que isso, pô? Não, eu peguei o Henry também no Arsenal ali, cara, então, que é isso. Cara, eu tinha todos os vídeos dele. Quando eu cheguei na Tailândia, acho que pedi pra jogar com 14 por causa dele. A única vez que eu joguei 14 foi por causa do Henry. Ele já tava aqui mais velho, mas eu achei que eu deveria ter na carreira a 14. Ele fez gol contra a gente, né? Aquele fato do 98. Carlos aí. Não, 2006. 98 foi o Zidane que Zidane e tal. Mas beleza. 2006. Mas eu gostava muito do Thierry aí, cara. Pô, legal. Como jogava. Mas é isso. Bora. Próxima pergunta. Qual a torcida mais maluca que você já presenciou ao longo da sua carreira? Cara, o maluco ali de ver foi esses 70 mil na Tailândia, né? 70 mil pessoas ali na apresentação, aquela loucura. Isso é legal, mas... Eu vou lembrar de uma torcida. Muito provavelmente, se você lembra alguma que eu posso esquecer. Eu fui assistir o jogo Milan e Novara. Cara, uma loucura, né? Assim, o estádio do Milan foi o último jogo da temporada. Era despedida de Zambrotta, Nesta, Gattuso. Que, por sinal, eu joguei com o Gattuso um mês depois. Verdade, você pegou ele no Sion. No Sion, que hoje eu acho que o Balotelli tá no Sion. O Roberto, que é o irmão do Ronaldo Gaúcho, jogou lá também. Túlio Maravilha jogou lá. Só vim descobrir depois quando eu fui pra lá. E aí eu assisti esse último jogo, legal, bem rápido essa história aqui. Eu fui assistir o último jogo lá com a minha família, em Milão, né, no San Siro. Assisti o jogo, Zambrotta despedida, Pipo Inzaghi, uma loucura assim. Pô, quem tiver a oportunidade um dia de estar num jogo ali do Milan, da Inter, for um clássico, vá, porque é uma experiência assim, fenomenal. E aí vim de férias pro Brasil, acabou tranquilo, voltei pra Suíça, cheguei lá, tinha helicóptero em cima do CT, muito carro, não tinha onde parar. E aí se trocamos, fomos pro campo, daqui a pouco vem lá no último campo, cheio de repórter em volta, e não dava nem pra ver ele, porque ele é pequenininho, né, o Gattuso. E aí assim, do nada, chegou na beira do campo... Você não sabia de nada? Não, ninguém sabia, nenhum jogador sabia. Ah, sério? Foi uma contratação do presidente, surpresa, bombástica, super bombástica. Surpresinha. E aí chegou o Gattuso, e aí eu assim, sabe quando você fica até bobo? Cara, o Gattuso, eu acabei de assistir o jogo dele, o último jogo no Milan, e cara, ele tá aqui no clube, sabe? E aí... Pô, e eu fui o primeiro cara que ele conversou, porque ele chegou, apresentou, né, não precisava apresentar o Gattuso, óbvio, mas apresentou e aí pediu pra gente correr em volta do campo, ele veio do meu lado e falou em português. Eu falei, acho que espanhol, olá, alguma coisa assim, né, não sabia nada de italiano, falei, olá, e ele pegou e falou assim, quem é brasileiro aqui? E eu, em português. Nossa, ele jogou com todos os brasileiros. E eu peguei e olhei pra ele, assim, surpreso, né? Falei, fala português? Ele falou, não, falo sim, mas quem é brasileiro? Eu falei, eu, tinha o Aisla e o Léo Itaperuna na época, e ele pegou e falou assim, pô, legal, então quando que a gente vai fazer churrasco? Cara, que cara engraçado, né? Pô, fenômeno. E aí a gente corremos ali, conversamos, e, cara, o cara é fenomenal, ganhou tudo no futebol. Ali você aprende, só de ficar olhando ele todo dia ali, você acaba aprendendo. Cara. Então foi uma história assim, bem rapidinha pra... Mas então da torcida... Mas, cara, sabe, eu vou até contar uma história aqui. Inclusive foi dos clubes que a gente atuou na Rússia, né? A torcida do Kuban, me recordo, aquela organizada ali atrás do gol. Frio negativo, os caras sem camisa, cara. Lembra ou não? Lembro. Cara, a torcida do Zenit, que a gente jogou lá o jogo. Nossa, a do Zenit, putz. Menos 15 graus. Isso. E os caras tudo sem camisa, maluco, cheio de vodka na cabeça. Cara, você fala disso, a gente tem bastante história maluca. Aí você lembra de um jogo que a gente jogou em Ekaterimburgo, o jogo mais frio da minha vida. Nossa. Esse jogo 17 que a gente ganhou de 1-0. Contra o Ural?
Contra o Ural, Ekaterimburgo. Lembro. Já 0 gol meu de pênalti. Lembro. Que aí, eu vou contar. Depois desse jogo a gente teve uma pausa, eu acho. Teve uma pausa, a gente viajou. Foi pra França, inclusive, junto. Foi depois do jogo que a gente foi pra Paris? Fomos pra Paris, desfrutamos ali com a casa. Foi na data FIFA, alguma coisa do tipo. E aí eu lembro que na hora do pênalti era um gol importante pra gente, eu fiz o gol. E aí, celebrando todo mundo junto, e eu fui ver o replay, e você acha que tava virado de costas, com a mão pra cima, assim, por favor, faz o gol, lembra? Rezando pra fazer o gol, porque eu acho que daí a gente quer mais dias de folga. Não, eu tava torcendo pro gol por causa do bicho também, pô. Eu também lembro. Eu acho que era $10 mil aquele jogo. Alguma coisa assim, era um valor assim legal. Era, assim, porque a gente tava, aqueles anos que você chegou ali no Kuban, a gente tava com um investidor ucraniano, tava colocando dinheiro no projeto, e eles estavam contratando jogadores renomados. Você chegou a pegar o CC lá também ou não? Você veio em seguida, porque eu jogava com a 19 e ele jogou com a 19. Você pegou o Hugo Almeida também ou não? O Hugo Almeida, sim. Então, assim, eles começaram. O Hugo Almeida. Então, assim, eles começaram a contratar jogadores, né, renomados. O Archavin eles trouxeram e tal. Depois. O Paluchenko. Então, assim, montaram um time, assim, muito forte, né? Mas a gente não tinha estrutura nenhuma. Né? Você lembra a estrutura do CT, cara? Não tinha. Vamos para mais uma pergunta aqui. Para a próxima pergunta, vamos lá. Um cara que você sempre quis jogar junto. Você, tipo, idealizou. Falei, um dia eu quero jogar com esse cara. Você tem, assim, alguém? Eu sei quem eu gostaria de ter jogado junto, mas a pergunta é pra você. Ter jogado junto na carreira? Assim, joguei fora, joguei em tanto lugar que eu vi vários caras, assim, que eu gostaria. Mas, assim, eu acho que o Thierry Henry, cara. Se eu puder jogar um jogo amistoso que fosse o Ronaldo e o Thierry. Mas eu tenho certeza que esses dois eu não ia conseguir jogar, porque eu ia ficar parado olhando. Admirando. Não tem um vídeo do Ibrahimovic olhando pro Ronaldo, assim? Que ele fica olhando aí, assim, pô, eu ia ficar olhando e falei, cara, esses caras jogaram demais, cara. Assim, se eu tentar fazer qualquer coisa que eles fazem, eu vou tropeçar na bola, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu acho que seriam dois caras legais. O Henry e o Ronaldo. Boa. Acho que pra mim também o Ronaldo. Ronaldo fenômeno. Amistoso, jogo de amigos. Time de camisa e sem camisa, sabe? Eu acho que o Ronaldo foi ídolo da nossa geração, não tem como, né, cara? Sim. Vamos lá, e para finalizar, a última pergunta. Quem você escolheria para ser o técnico da seleção brasileira? Estamos sem treinador agora. Quem que você acha que seria o nome ideal para assumir a amarelinha em busca do Hexa? Se tivermos tempo, dermos tempo de trabalho e todo o apoio a ele, acho que o Diniz é um cara que pode fazer um trabalho. É que aqui nós, brasileiros, somos os imediatistas, queremos resultados, junto com a imprensa e tudo isso. A gente quer, o Diniz entrou, tem que ganhar todos os jogos. E sabemos muito bem que não funciona assim, principalmente se ele não tiver resultado em 3 amistosos, que às vezes 3 amistosos do Brasil é um ano. Sim. Aqui a visão das pessoas é muito alta, né? A expectativa das pessoas é muito alta, então eu acho que sim, se o Brasil, se a federação apostasse mesmo aqui nesse momento, eu acho que o Diniz. Eu concordo com você. Inclusive foi a mesma opinião do Castan, né? O nosso primeiro convidado também falou muito bem do Diniz. Ele teve a oportunidade de trabalhar com o Diniz e também acho que é o nome certo para assumir a seleção hoje. Eu concordo, mas eu também concordo com essa sua visão de que o brasileiro é um povo, né? Um torcedor imediatista. Totalmente. É movido totalmente por emoções. E a gente sabe que o jeito do Diniz jogar é totalmente diferente de todo o conceito que a gente já está acostumado, né? E às vezes precisa de tempo, né? Por mais que ele está fazendo um baita de um trabalho no Fluminense, eu acredito que ser treinador de seleção, qualquer seleção, é diferente de clube. É totalmente diferente, né? O calendário, enfim, é totalmente diferente. Não tem como comparar. Então, às vezes, tem que dar tempo ao tempo. Eu só não sei, eu só tenho um receio em relação a isso, né? Se o torcedor brasileiro teria a paciência para poder que o trabalho seja desenvolvido de acordo com como tem que ser, né? Mas eu acredito que é o nome mais adequado mesmo, apesar de todo mundo estar falando também do Ancelotti, que também acho que é um baita de um nome também hoje para a seleção, mas ainda assim eu acho que
o Diniz está merecendo já também uma chance. Merece, aqui, tá, eu acredito que aqui no Brasil... Ele está com uma proposta diferente de tudo aquilo que a gente já teve, né, como treinador, como, né, naquele cargo. E não só no cargo, no Brasil em si, né? Sim. A gente não viu ninguém fazer algo que ele está fazendo. Talvez o que mais se assemelha é o próprio Guardiola, em termos de forma de jogar. E hoje o Guardiola, para mim, é a maior referência do mundo como treinador, né? Então, o Diniz, vindo dessa escola, eu acredito que é um cara que pode dar muito certo, como também, se não tivermos paciência, também pode ser que não dê tão certo. Mas eu acho que vale a pena a tentativa, né? Dani, acabamos por aqui, né? Cara, passou tão... Pode ser que ficou longo, acho que deu mais de 1 hora aí nosso podcast, mas a conversa fluiu tão bem que acabou passando rápido para mim, né? Essa foi a sensação que eu tive. Muito boa conversa, acho que tocamos em pontos muito importantes. Sem dúvida. Falamos aí um pouco da nossa amizade, dos projetos, da GCB Esportes, depois do jogo. Cara, que seja um sucesso cada dia mais. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz, honrado de estar aqui hoje. Espero voltar mais vezes, viu? Se Deus quiser. Vamos lá. Querido, obrigado. Obrigado a você. Bom, chegamos ao fim do nosso segundo episódio do nosso podcast Depois do Jogo, com o nosso convidado de hoje, Danilo Cirino. Gostaria de pedir que vocês dessem sugestões para os nossos próximos convidados no Instagram, no YouTube, e também nos seguir em todas as plataformas digitais, né? No Instagram, hoje é a GCB Esportes, nosso Instagram oficial, e nas demais plataformas depois do jogo. Agradeço e até a próxima.